momentos mais difíceis na minha caminhada, era ele quem orava por mim. Era ele quem estava sempre trazendo uma palavra de motivação. Era ele sempre quem estava puxando minha orelha, pastor, dizendo que eu estava errado, que eu precisava mudar. Então eu tenho certeza que hoje o Senhor ele vai nos abençoar através da boca desse homem. Porque o único motivo que fez a qual nós estivéssemos aqui essa noite é para ouvir o Messias. É para ouvir uma mensagem que vai transformar as nossas vidas. Esse é o grande motivo. Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Amém? Crendo que você não vai sair daqui da mesma forma a qual você entrou. Porque o Senhor ele vai falar contigo essa noite. Pai, mais uma vez nós te damos graças por essa oportunidade, aonde o Senhor nos permitiu, ó Deus, de nos reunirmos para ouvir um pouco mais de Ti, aprender um pouco mais de Ti, ouvir a Tua mensagem que é linda, é perfeita, é agradável e é poderosa, Senhor. Quando ela entra, invade as nossas mentes, ela traz uma transformação, ela mostra onde estamos errando e aonde nós precisamos mudar, que essa mensagem, Senhor, ela possa entrar em cada coraçãozinho daqueles que estão aqui essa noite. Entrego a vida de pastor Jorge em sua mão, em suas mãos. Um homem de Deus, como eu acabei de dizer aqui, um homem de caráter, Senhor. Um homem que te busca em oração, te busca no conhecimento, e nós seremos abençoados hoje, através da sua boca. Então, Deus, que tudo aquilo que Ele for falar, possa vir direto de Ti, Senhor, e na medida que Ele for ministrando, nós possamos ser mudados e moldados pelo poder dessa palavra, que o Teu Filho separou para as nossas vidas essa noite, Senhor. Assim, nós Te louvamos, e Te damos graças, e Te rendemos glórias, por tudo que o Senhor tem feito, e toma a vida de pastor Jorge em Tuas mãos nesse momento. Usa o Teu servo, que não seja nada dele, mas de Ti, do Teu Espírito para falar conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? Poder sentar. Quero agradecer a Deus pela confiança, pela vida do Diego. Eu tenho falado lá em nossa igreja que nós temos que ter muito cuidado com quem nós convidamos para ministrar. Porque nós temos vivido dias de muitas heresias, falsos ensinamentos e muitas pessoas brincando com o altar. Altar é coisa séria. E Deus tem levantado uma geração de homens compromissados com Deus. E nessa noite, debaixo desse tema, eu quero falar sobre homens de valor, conquistando e sendo cheios do Espírito Santo. Não tem como nós conquistarmos territórios, lugares, coisas grandes, sem a presença do Espírito Santo de Deus. E nós vamos nessa noite compartilhar um pouquinho, ver a vida de um homem chamado Sansão. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Juízes capítulo 16, versículo 20, mesmo sentados. E nós vamos ver que Sansão é um homem que conquistou muitas batalhas, venceu muitas guerras, venceu muitas batalhas, conquistou muito, venceu muito, mas um homem que no final da sua trajetória, tudo que Sansão, como nazireu de Deus, como homem de Deus, como aquele que Deus havia separado com um propósito específico, tudo que Sansão não poderia fazer, Sansão fazia, ele fez. Ele brincou com a unção de Deus, ele brincou com a autoridade que Deus havia dado a ele. E Sansão, ele venceu muitas guerras, muitos territórios. Sansão entrou como nazireu de Deus, mas Sansão ele brincou com a unção, com a presença do Espírito Santo. Vamos aqui, Juízes capítulo 16, versículo 20, a parte final que diz assim: porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Vou ratificar o texto. Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Amém? Vamos entender um pouquinho o texto e o contexto. Sabemos que no capítulo 13, 14, 15, vai nos contar a história do nascimento de Sansão.
da história de Sansão, dos pais de Sansão. Sabemos que Sansão nasceu por um milagre, porque sua mãe era estéril, e o anjo do Senhor falou com seu pai, com sua mãe, que eles teriam um filho, e Sansão seria um instrumento que Deus iria usar com um propósito específico para aquela geração, para aquele tempo. Sabemos que a história de Israel, aproximadamente 450 anos, o povo de Israel estava vivendo num período, um declínio espiritual. O povo aqui no período de Juízes, antes Josué assume o chamado que Deus havia dado a Moisés. Moisés, ele começou o seu ministério, e aí, quando Moisés, já no final da sua caminhada, morre, quem assume é Josué. Josué começou muito bem a sua trajetória. Josué começou muito bem o seu chamado. Mas Josué não teve a mesma preocupação que Moisés teve, de fazer o quê? Fazer discípulos. Moisés, no decorrer da sua caminhada, ele não fez discípulos. E aqui, quando nós entramos agora no período de Juízes, nós vamos ver aqui que o período de Juízes foi um período o quê? Um período de muito declínio espiritual. Enquanto havia juízes, o povo estava na presença, o povo andava na presença, o povo buscava a presença. Morria um juiz, o povo entrava o quê? Em declínio espiritual. E a nação de Israel vivia assim, oscilando. Enquanto estava juízes, enquanto tinha uma direção, o povo estava o quê? Conquistando território, andando na presença, andando na direção de Deus. Morria um juiz, o povo saía da direção de Deus. Estamos vivendo isso nessa atualidade. Estamos vivendo numa atualidade assim, pessoas que enquanto tem a presença, enquanto tem a bênção, enquanto tem um milagre, estão na presença de Deus. Mas por algum motivo, algo acontece e elas tenta sair da presença de Deus, se afasta dos propósitos de Deus. E aqui nós vamos ver no capítulo 16, versículo 20, vai dizer assim: e Sansão pensava que o Espírito ainda estava sobre ele, mas o Espírito já havia se retirado da vida dele. Sabemos aqui no período do Antigo Testamento que existia 3 grupos, a qual o Espírito Santo no Antigo Testamento tinha uma dispensação diferente da dispensação de hoje. Nesse período aqui, o Espírito Santo vinha sobre 3 grupos de pessoas: os profetas, os sacerdotes e os reis. Usava a vida deles com propósito e se retiravam. Os profetas eram boca de Deus, recebia mensagem da parte de Deus e transmitia para o povo. E os sacerdotes eram responsáveis em julgar as nações. Era responsável em levar o pecado do povo diante de Deus. E os juízes e os reis eram responsáveis em guiar, em governar a nação. E aí, nesse período aqui, na Antiga Aliança, o Espírito Santo vinha sobre eles, usava com propósito específico e se retirava. Eles não tinham esse privilégio que hoje nós temos na Nova Aliança, no período da graça, a qual o Espírito Santo, no momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós. Ele mora dentro de nós, ele habita dentro de nós. A palavra do Senhor diz, se você quiser anotar, trouxe papel, caneta. A palavra do Senhor diz em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crê no seu nome. No momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ele passa a morar dentro de nós. Aí Davi no Salmo 51, Salmo de arrependimento, versículo 10, versículo 11, Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, torna-me a da alegria da tua salvação, e não retire de mim o teu espírito. Davi já estava no Antigo Testamento, a oração de Davi era: Senhor, é tão bom a sua presença. Deus, eu não quero que a sua presença seja só temporária. Como vinha sobre ele, usava e se retirava. Davi está dizendo: Senhor, que a sua presença seja permanente na minha vida. Davi já no Antigo Testamento, eu posso conjecturar que sem ferir exegese do texto, que Davi já orava dizendo: Senhor, que a tua presença seja permanente na minha vida. E Sansão aqui entrando dentro do texto,
Sansão, ele brincou, tudo como nazireu de Deus. Lá em Números capítulo 6, vai falar sobre o voto do nazireado. Tudo como Sansão, como nazireu, não poderia beber algo que contesse álcool, não poderia tocar em cadáveres, não poderia cortar o cabelo. Tudo que Sansão, como nazireu, não poderia fazer, Sansão fez. Sansão conquistou muitos territórios, venceu muitas guerras. Sansão tinha uma força sobrenatural, que vinha de Deus. Mas tudo que Sansão, como nazireu, como escolhido, como separado de Deus, ele fez. Ele saiu da direção de Deus. É um perigo. Deus nos chamou como homens, como sacerdote dos nossos lares, como sacerdote da nossa casa. E nós, como homens de Deus, nós precisamos assumir o nosso sacerdócio. Nós precisamos assumir a nossa posição como homens de Deus. Nós sabemos que na sociedade diz que, dentro da cultura, diz que todo ser humano precisa de amor, atenção, carinho e respeito. E o que está faltando hoje na nossa sociedade, muitos homens de valor, a igreja valoriza, mas em muitos lugares, muitos homens não têm sido valorizados como homem, não têm conquistado o seu valor na sociedade como homens. E Deus nos chamou como homens de coragem. Deus nos chamou como homens corajosos com propósito. Deus havia chamado Sansão com propósito. Qual era o propósito de Sansão? Ser um instrumento para aquela nação, para libertar o povo da opressão que eles estavam. Estavam oprimidos, estavam presos, vivendo uma opressão. E nessa noite, qual a sua opressão? Qual a opressão que você está nessa noite? Quem sabe você chegou aqui, mas existe uma opressão na sua vida. Existem situações na sua vida que estão te oprimindo. E nessa noite o Senhor quer quebrar cadeias na minha e na sua vida. Nós falamos sobre libertação. Muitas vezes nós temos aquela libertação, visão de libertação, que libertação é para ímpio, libertação é para pessoas que não conhecem a Cristo, não. Libertação é para nós. Libertação para nós que precisamos ser liberta cada dia pelo Senhor. E aí aqui eu separei uma frase que diz assim: a maior necessidade da igreja da atualidade é de homens compromissados e de valor, cheios do Espírito Santo de Deus. A maior necessidade da nossa geração, a maior necessidade da atualidade é de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. O Espírito Santo, ele intercede. No Antigo Testamento, a função do Espírito Santo era ir, usar com um propósito específico e se retirava. Na Nova Aliança, o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Nós temos o privilégio de ter a presença de Deus dentro de nós. A presença qual Sansão tinha, a presença qual Sansão usufruía, mas Sansão, ele brincou com a unção de Deus. Ele brincou com a presença de Deus. Sansão conquistou muitos territórios, teve muitas conquistas, mas ele não vigiou na sua aliança que ele tinha com Deus, o seu compromisso com Deus. E Deus tem nesse tempo, quer levantar homens compromissados com eles. Homens que venham ganhar a nação, venham cumprir o ID, mas primeiramente precisa vencer batalhas que estão internas. Batalhas que estão dentro de nós, guerras que precisam ser vencidas dentro de nós. Às vezes nós vencemos batalhas que estão ao nosso redor, usamos a força do nosso braço, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, da nossa psique, mas precisamos vencer batalhas que estão dentro de nós, coisas que estão guardadas dentro de nós. Aí Davi vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse coração que a Bíblia diz aqui não é coração, esse coração que bombeia sangue. A Bíblia vai dizer que coração está se referindo à alma, à psique, à mente. Tem batalhas na nossa vida que nós vamos só conseguir vencer territórios, situações que estão ao nosso redor, quando nós vencermos as nossas guerras interiores, quando nós vencermos as batalhas interiores,
Quantos homens de Deus são homens de Deus, mas que guarda dentro de si, dentro da sua alma, dentro da sua psique, traumas, medo, situações, coisas do passado. E a Bíblia diz nessa noite, Deus quer trazer cura primeiramente na nossa alma. Porque nós precisamos ser agentes, homens que vençam territórios, que conquistem territórios, mas que primeiramente seja curado para depois curar outros. Quando nós vamos querer curar outros homens, quando nós queremos ser instrumento de Deus para outros homens, que nós mesmos precisamos de cura. Quantos de nós estamos na casa de Deus, ministrando, pregando, ensinando, louvando, mas precisamos ser curado, ser tratado pela presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é educado. Lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Deus, ele quer nos curar nessa noite. Deus quer trazer cura na alma. Deus quer trazer cura física. Deus quer trazer cura espiritual. Mas nessa noite, você está preparado para ser tratado por Deus? Você está preparado para Deus mexer em algumas áreas da sua vida, que muitas das vezes nós como homens, nós como sacerdotes, nós dizemos, não, nisso é eu que tenho que resolver. Tem situações que é Deus que tem que resolver. Tem situações que não vai ser a tua força, não vai ser o teu conhecimento, vai ser pela força do Senhor. Tem guerras que nós vamos vencer só através do joelho, só através da oração, só através da dependência de Deus. Eu preciso do meu amigo Diego, mas dependente eu sou de Deus. E nós como homens, nós precisamos entender isso. Às vezes você tem perdido batalhas lá na tua casa, porque você quer usar só a tua força, porque você não quer dar ouvido à sua esposa. Você não quer dar ouvido às pessoas ao teu redor. Você quer confiar só no teu conhecimento, na tua força. E Deus nessa noite nos trouxe aqui nessa rede de homens para dizer, eu quero primeiro tratar por dentro. Eu quero curar por dentro, eu quero tratar no seu interior, eu quero curar traumas que precisam ser curados no teu interior nessa noite. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Será que se fez novo mesmo? E se alguém está em Cristo, será que você está em Cristo? Será que nós estamos em Cristo? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Será que já passaram mesmo? Ou será que de vez em quando vem na sua mente várias situações, como o povo lá, quando sai do Egito, entrando no deserto, eles começaram a lembrar, a vida lá no deserto, a vida lá no Egito era bem melhor do que essa vida que nós estamos vivendo hoje. Quantas das vezes Satanás ele tem trabalhado, a arma do inimigo é trabalhar na psique, na mente. Quantos homens têm sido atacados na mente? Eu tenho atendido, eu também sou psicanalista, e às vezes eu atendo pessoas que vêm me procurar, e o que eu vejo, o que nós temos visto, homens de Deus, homens de valor, homens de honra, mas homens doentes na sua alma, doentes na sua psique, porque não quer ser tratado. Quantos homens de Deus que sofreram abusos sexuais, homens de Deus que sofreram traumas na infância, homens de Deus que coisas que no seu presente não anda, e o seu futuro não vai andar, sabe por quê? Porque está preso a coisas do passado. E nessa noite Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer, eu quero curar primeiro nessa noite, eu quero curar o interior. Às vezes você está preso ao teu passado, e o teu passado não impede de você viver o teu presente, e viver o teu presente vai te impedir de você viver o teu futuro. E nessa noite Deus quer curar, Deus quer trazer cura para o nosso interior.
Mas para Deus curar, nós precisamos deixar Deus curar. E quando Deus mexe, Ele mexe em áreas da nossa vida que nós não queremos que Deus mexa. E aí, muitas das vezes, vai dar ruim. Por quê? Porque Deus quer curar, Deus quer trabalhar. No tratamento, na terapia, o que acontece? A primeira coisa que o paciente precisa ter para com o profissional é empatia. Algo no profissional tem que chamar a atenção dele, e aí nós dizemos que começa o processo da cura. Aí ele vai começar o quê? A se abrir. Aí ele vai pegar uma confiança. Aí ele vai começar a jogar para fora todos os lixos emocionais que estão guardados dentro dele. E a gente tem coisas na nossa vida que estão guardados, que precisam de cura, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu já entreguei a vida a Jesus, eu já faço parte da igreja, eu já lidero uma rede, eu já sou até pastor, já sou até líder. Mas nós precisamos pedir para que o Senhor venha trazer, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor: traz uma metanoia, traz uma mudança na minha mente. Senhor, traz uma mudança para que nós venhamos conquistar situações, territórios. Quantas famílias, quantos pais, tem muitos homens de Deus aqui, pais aqui, quantos filhos que se sentem rejeitados por pais, porque quando precisou, eu lido muito com isso, com jovens, adolescentes, revoltados com a igreja. Sabe por quê? Porque pai e a mãe, isso é até um alerta. Pai e a mãe era muito envolvido com as coisas de Deus, muito envolvido com o reino de Deus, muito envolvido com a obra de Deus, mas não deu carinho, não deu atenção, não cuidou, não saía para jogar uma bola com o filho, não passeava, não ia para um shopping. Aí hoje, na adolescência, o adolescente está revoltado com a igreja, está revoltado com o reino de Deus. Por quê? Porque achou que a igreja roubou a comunhão dele com o seu pai. Homens e mulheres de Deus, primeiro, seja sacerdote primeiro dentro da sua casa, que não adianta nós cumprirmos o sacerdócio aqui dentro, se lá na nossa casa, desculpa a expressão, se a nossa casa estiver uma bagunça, se a nossa casa, crianças de 5 anos dando na cara de pai e de mãe. Essa é a realidade que eu vejo, que eu vivo, em gabinete pastoral e aconselhamento. A gente vê isso, pais que não têm mais autoridade com os filhos, porque quando seu filho tinha 3, 4 anos, 5 anos de idade, ele queria a sua atenção como pai, ele queria o seu carinho, ele queria o seu cuidado, ele queria que você o desse atenção. Aí você falava assim: menino, sai daqui, agora eu estou no telefone, menino, sai daqui, agora eu não tenho tempo. Aí quando ele chega, adolescência, 12, 13 anos, aí você quer que seu filho seja teu amigo, não vai ser. Sabe, porque lá, aos 3, 4 anos de idade, na fase que ele começou a falar, na fase que ele começou a conversar, teve um corte. E aí, na sua adolescência, você quer que ele seja seu amigo. Ele não vai ser. Sabe por quê? Porque ele vai achar que o colega dele, um amiguinho lá da rua, sabe muito, sabe tudo. Ele vai se abrir para o amigo, ele vai se abrir para o colega. Nós precisamos começar o nosso sacerdócio dentro da nossa casa. Quantos lares estão uma bagunça? Quantos homens não têm mais autoridade? Quem é a autoridade lá na tua casa? É você. Assuma o seu sacerdócio. Às vezes a mulher está assumindo o papel do homem, está errado isso. Desculpa a expressão, tantos homens banana. A mulher, ela casou para ter um homem, para ter um macho, para ter uma pessoa que vai transmitir segurança. E às vezes nós não queremos usar o sacerdócio, a autoridade que Deus nos deu. Você casou com uma mulher, não foi com a sua mãe. Às vezes você quer comparar a sua esposa com a sua mãe. Você casou com a sua esposa, não compare a sua mulher com a sua mãe. Nós precisamos, como homens, assumir papéis que Deus nos deu, responsabilidade.
Nós precisamos assumir responsabilidade com Deus, com as coisas de Deus. Em primeiro lugar, vem Deus. Em segundo lugar, vem a sua família. Em terceiro lugar, vem a igreja, a obra do Senhor. Às vezes nós somos canal na casa de Deus. E como está a sua casa? Como está a sua família? Às vezes a tua família está indo para um abismo, para uma perdição. E você está achando que está tudo bem. Sansão pensava que o Espírito ainda estava sobre ele. Sansão pensava que ainda tinha a força de Deus sobre ele, mas a força de Sansão já havia acabado, a presença já havia se retirado da vida de Sansão, e Sansão pensou que ainda ele tinha força, mas a Dalila descobriu o segredo de Sansão, que Sansão brincou com o pecado, Sansão brincou com aquilo que ele não poderia brincar. Não brinque com a unção que Deus te deu, não brinque com a autoridade que Deus te deu. Quem sabe lá no teu trabalho, às vezes dentro de casa você não recebe um elogio da tua esposa, dentro de casa você não recebe um carinho, uma atenção. Aí lá fora, às vezes nós estamos recebendo da de fora carinho, atenção, o que a de dentro não está dando. Cuidado, não brinque com a unção, não brinque com aquilo, com algo que é muito sério. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele veio para destruir. E nós precisamos estar atentos a isso. Sansão, como juiz, como nazireu de Deus, ele cumpriu os propósitos de Deus, mas saiu da direção de Deus no final da sua caminhada. O cargo de juiz era individual. O cargo de sacerdote era hereditário, passava de pai para filho, mas de juiz era individual. Sansão tinha um chamado, tinha uma responsabilidade. Qual a sua responsabilidade no reino de Deus? Qual a sua responsabilidade como sacerdote da tua casa? É você, pai, que tem a responsabilidade de trazer os seus filhos para a comunhão com Deus. A responsabilidade de envolver a sua casa na comunhão com Deus. Nós vamos ver Eli, um homem que cuidou de Samuel, mas a sua casa, os seus filhos, a sua casa era uma bagunça. A gente fala, eu vou cuidar dos outros, e Deus vai estar cuidando da minha casa. Sim, Deus vai cuidar. Mas primeiro você tem que cuidar da tua casa, a qual Deus deu. Cuida da tua esposa, senão o outro vai cuidar. Cuide dos teus filhos, senão o tráfico vai cuidar. Se você não cuidar, o mundo vai cuidar. Eu sou pastor de jovens também. E às vezes eu deparo com jovens que dizem assim: pastor, meu pai e minha mãe nunca me abraçaram, nunca me deram carinho, nunca me deu atenção. Quantas pessoas, quantos homens, quantas pessoas estão doentes na casa de Deus, só precisando de um aperto de mão, só precisando de um abraço. Você sabia que um abraço cura? Você sabia que um abraço cura? Um aperto de mão cura? Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com os nossos afazeres, com os nossos compromissos. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Tem momentos que Deus está falando: filho, para tudo. Vai ter momentos que Deus vai falar assim: muda a tua agenda, dê atenção à tua casa hoje. Homens de valor, homens compromissados com Deus, se envolva-se com o reino de Deus, se envolva-se com a obra de Deus, mas tira um dia da semana para cuidar da tua casa, para sair com a tua esposa, para sair com seus filhos, para passear, para ter lazer. Nós precisamos cuidar da nossa casa, porque senão o mundo, o diabo vai cuidar, se nós não vigiarmos. Se nós dermos brecha, se nós dermos legalidade, Satanás vai entrar. Satanás, ele entra por brechas, se nós não vigiarmos. Quantas pessoas estão doentes na casa de Deus, no lugar que deveria ser curada, no lugar de cura, estão doentes. Não é porque não tem palavra, não é porque não tem tratamento, é porque muitas das vezes não quer ser curada, não quer ser tratada por Deus.
Na terapia existe uma palavra chamada confronto. Muitas das vezes, quando começa a cura, o tratamento de cura, quando a pessoa começa a ser confrontada, ela para a terapia. Era nesse momento que ela deveria continuar a terapia, porque é nesse momento que ela está sendo confrontada que a cura está chegando. E assim a palavra de Deus. A palavra de Deus traz confronto. A palavra de Deus ela precisa nos curar, nos confrontar. A palavra de Deus precisa ser tratada. Nós precisamos ser tratados pela palavra de Deus. Primeiro o Senhor quer nos curar por dentro, para depois curar por fora. Deus quer curar a nossa alma, Deus quer curar o nosso espírito, Deus quer curar o nosso corpo. Quantas pessoas estão doentes fisicamente na casa de Deus e não recebe cura, vai no médico, procura profissional da saúde e só vive doente, sabe por quê? Porque existem as doenças psicossomáticas, as doenças da mente que afetam o corpo físico. Quantas pessoas doentes, pessoas diabéticas, homens, pessoas diabéticas. Diabetes está ligado o quê? A tristeza profunda. Pessoas que não conseguem liberar perdão. Pessoas que não conseguem liberar o perdão. E Deus nessa noite, Ele quer nos curar. Deus quer nos curar como homens de valor, como agente de cura. Porque um cego não pode guiar outro cego. Primeiro Deus quer curar, Deus quer tratar, Deus quer limpar, para depois nos enviar. Ide, fazeis discípulo. Mateus 28, 19. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Antes de eles receber o poder do Espírito Santo, antes de eles receberem a manifestação, a glória de Deus, o Senhor primeiro disse, ficai em Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49. A ordem de Deus foi, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Antes dos discípulos serem um instrumento, receber o revestimento de poder, eles foram para o cenáculo, foram se preparar para receber o revestimento de poder. Homens de honra, precisa primeiro, a característica de um homem de honra é ser imitador de Cristo. Imitar Cristo. Nós somos referenciais. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, nos ver como homens de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja do primeiro século, os 4 evangelhos não haviam ainda sido escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a igreja ainda não tinha um referencial a quem seguir. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Pode seguir o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Nós precisamos ser referencial para os jovens. Nós precisamos ser referencial para os nossos filhos. Nós precisamos ser referencial para a juventude, para as pessoas ao nosso redor. Que tipo de homens nós temos sido? Temos sido verdadeiramente homens de valor, homens instrumento nas mãos de Deus. Deus te deu autoridade, Deus te deu ousadia. Nós precisamos ser referencial da glória de Deus. As pessoas precisam, Sunamita disse assim para o seu esposo, a respeito de Eliseu, ali vai um santo homem de Deus. Ela está dizendo assim, ali vai um homem de caráter, um homem de autoridade. Nós não somos conhecidos, a igreja, infelizmente, a igreja brasileira está com uma visão distorcida de avivamento espiritual. Nós achamos que avivamento, poder de Deus é barulho. Faz parte, sim, mas avivamento vai muito além do que barulho. Uma das características de um avivamento espiritual é quando se tem mudança de caráter, mudança de atitude, quando existe uma metanoia, porque não adianta ter poder, não adianta ter unção, não adianta ter fogo, se não houver mudança de caráter. Quantas pessoas estão subindo no altar, pregando, ministrando, e depois que a gente desce do altar, a gente vive a vida que não é nada daquilo que ela estava pregando.
E aí, que referencial nós vamos ter? A quem nós vamos seguir? As pessoas precisam olhar para a nossa vida e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de caráter. Nós precisamos comprar e pagar, nós precisamos honrar com o nosso compromisso. Se você comprou, honra com aquilo que você... hoje não recebi, mas amanhã vou receber, eu te pago. Nós temos que ter palavra. Um homem tem que ter palavra. Se ele falou, ele tem que cumprir. Ele tem que honrar com aquilo que ele cumpriu, que ele falou. E a gente vive pessoas, às vezes até dentro da igreja, pessoas que não têm caráter, que passa a perna do outro, que engana o outro, desvio de caráter. E quantas pessoas estão assim na casa de Deus, com desvio de caráter? Homens com desvio de caráter. Eu não sei se era aquilo que você queria ouvir, mas é o que Deus preparou para a nossa vida nessa noite. Eu não sei o que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus nessa noite está ministrando ao teu coração e ao meu coração nessa noite. Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será o que nós temos feito, falado, vendo, está glorificando o nome do Senhor? Nós como homens, nós somos pelo aquilo que a gente vê. A mulher mais é pelo aquilo que ela ouve. O homem é pelo que vê. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5. São a lâmpada dos seus olhos, Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem mal, caso a luz caia em ti, grandes trevas serão. Será que os nossos olhos têm glorificado o nome do Senhor? Será que o nosso falar tem glorificado o nome do Senhor? Se nós queremos ser homens de honra, de valor, conquistar territórios, nós precisamos primeiro mudar o nosso interior. Homens de honra têm sede e fome pela presença de Deus. Fome e sede pela palavra de Deus. Um homem de valor é cheio do Espírito Santo e sente desejo de obedecer e guardar a palavra de Deus. Os patriarcas, eles eram responsáveis pela nação, eram responsáveis pelas suas casas, sacerdócios. Eles eram sacerdotes. Jó, ele tinha uma preocupação em quê? Em que se os seus filhos viessem pecar contra Deus, ele tinha uma preocupação em quê? Em apresentar sacrifícios pela vida dos seus filhos, como patriarca. Salmo 19, versículo 9, versículo 11, versículo 5, se você quiser anotar aí, vai dizer assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 121 vai dizer assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Com a carne não se brinca. A carne ela não se converte. Com a carne não se brinca. Não brinque. Só um minuto, vou soltar ali outra parte. Peraí. Não brinque com a sua carne. Nós temos que Liga ele, pastor. não brinque com o pecado. Com o pecado nós precisamos fugir. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que tipo de obreiros, que tipo de homens nós temos sido na presença de Deus? Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem
a palavra da verdade, o bom testemunho. A preocupação que Paulo teve com Timóteo, para que Timóteo não saísse da sã doutrina, não saísse dos princípios a qual ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Não se desvie dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 3, 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Um homem de valor precisa ter intimidade com Deus através da palavra, através da comunhão com a palavra. João capítulo 17, versículo 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor. Nós precisamos levar as pessoas a viver uma vida compromissada com Deus. A nossa vida precisa ser um referencial para outras pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo com falsos discursos. Nós precisamos cumprir, viver a palavra. Não basta somente ter conhecimento, não basta somente saber muito de teologia. É muito bom também ter informação, é muito bom conhecer, estudar, saber teologia, ministrar, sim. Mas a palavra que precisa ser vivida. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos buscar o Deus da palavra. Nós precisamos ter intimidade com o Deus da palavra. Um homem de valor, ele tem uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus. Nós, como homens, muitas das vezes nós queremos tomar algumas decisões com o nosso conhecimento, com a nossa força. E às vezes nós não queremos dar ouvido à esposa, nós não queremos dar, muitas das vezes, nem ouvido à voz do Senhor. Mas tem momentos que nós temos que parar para ouvir Deus falar. E como Deus fala comigo e com você? Deus fala através da sua palavra. E como nós ouvimos Deus falar? Através da oração. Como tem sido a sua comunhão com Deus? Através da oração. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que é feita neste lugar. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 20 diz assim: que o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente no meio deles. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve, alcançamos as petições que lhe fizermos. Nós precisamos aprender, entender que tem batalhas, que tem territórios, que nós só venceremos por meio da oração. Só venceremos guerras quando nós entendermos que não é a nossa força, não é o nosso braço, mas tem batalhas que é vencida por meio do joelho, por meio da oração. Tiago capítulo 5, versículo 16 em diante, vai dizer assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vai dizer assim: Elias era semelhante a nós, mas orou para que durante 3 anos e 6 meses não chovesse sobre a terra. Depois Elias retornou a orar, e Deus mandou chuva. O mesmo Deus que foi com Elias, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que foi com Abraão, é o mesmo Deus que está aqui presente nessa noite, através do seu Santo Espírito. E Ele quer ouvir as nossas petições, Ele quer ouvir as nossas orações, Ele quer ouvir o teu clamor nessa noite. E Jeremias 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E outra característica para a gente terminar, de um homem cheio de honra e cheio do Espírito Santo, é viver uma vida na dependência de Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia,
lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim um texto: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vou ratificar o texto. E não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto aí está no verbo imperativo, dando uma ideia de continuidade. Hoje eu estou sendo cheio do Espírito. Amanhã na faculdade, no meu local de trabalho, na minha casa, eu preciso continuar cheio do Espírito Santo. A minha vida precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Onde nós estivermos, as pessoas precisam ter sede e fome da presença de Deus através da nossa vida. O ambiente onde nós chegarmos, nós precisamos conquistar territórios, conquistar ambientes, não com a nossa força, não com o nosso braço, mas com a força do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Nós só venceremos territórios, só conquistaremos territórios com a presença de Deus. Sansão, ele foi um instrumento que Deus usou, porque a força do Senhor estava sobre ele. Mas quando ele começou a sair da direção de Deus, dos propósitos que ele foi formado, criado, ele começou a perder batalhas, ele começou a perder guerras, ele começou a declinar, porque ele começou a confiar na sua própria força, seu próprio braço, seu próprio conhecimento. Nós precisamos depender da presença do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Reconhecer que se a nossa família não vai bem, se a nossa casa não está bem, se o nosso trabalho não vai bem, se a coisa na nossa vida que não está andando bem, nós precisamos depender. Peça a ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda, a presença do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para fazer parte desses teus projetos. Convide a presença do Espírito Santo para te dar uma direção, para te dar um direcionamento. Peça ao Espírito Santo para te guiar, para te orientar. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seus propósitos. Deus tem propósito nessa situação. João capítulo 13, verso 7 diz assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberá depois. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com muitas interrogações, com muitos questionamentos, com muitas perguntas, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, minha força está se acabando. Senhor, eu sou o provedor da minha casa. Eu sou o sacerdote da minha casa. Mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo com a minha força. Eu não estou conseguindo vencer essas guerras, essas batalhas. Convide o Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo de Deus para entrar nessas guerras, para entrar nessas batalhas. Feche seus olhos nesse momento. Convide a presença do Espírito Santo. Não sei se essa era a mensagem que você queria ouvir nessa noite. Eu não sei se essa palavra que você queria ouvir nesse momento. Quem sabe você veio com uma perspectiva. Eu ouvi uma palavra de poder, uma palavra que ia te levantar, ia te restaurar. Mas essa é a palavra que Deus preparou para a tua vida nessa noite. Essa é a palavra de cura que você precisa. Deus te diz nessa noite: até quando vai resistir a minha presença? Até quando vai resistir a presença do meu Espírito? Até quando vai ficar lutando as tuas guerras, as tuas lutas?
Convide a minha presença. Convide o meu Espírito para entrar contigo nessas guerras. Convide a presença do Espírito Santo para que você vença essas guerras. Peça ao Senhor para curar traumas nessa noite, para tirar esse medo que te impede de avançar. Tem medos que nos paralisam, tem medo que nos impede de avançar, de chegar a projetos grandes. Tem projetos grandes para chegar nas tuas mãos, mas o medo às vezes te paralisa. Você não se acha capaz. Você tem medo de avançar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu quero te curar desse medo. Eu quero curar a tua alma nessa noite. Eu quero te curar desses traumas do teu passado, da tua infância. Quem sabe você ouviu desde pequeno na tua casa que você não consegue, que você não ia conquistar, que você não ia avançar, que você não quer crescer, e você não consegue avançar, você não consegue conquistar coisas grandes, porque você está preso a coisas lá do teu passado. Mas a palavra de cura está nesse lugar. A palavra de cura, a palavra que liberta está nesse lugar. Senhor, tem homens que entraram aqui nessa noite precisando ser tratado, precisando ser curado, Senhor, precisando de libertação na alma, precisando ser liberto na alma, precisando ser curado na psique. Você que me ouve, receba cura para a tua alma, receba cura para o teu espírito, receba cura física. Enfermidades que saia do teu corpo nessa noite. Enfermidades saia do teu corpo nessa noite. Espírito de cura. Oh Jeová Rafa, Deus de cura. Cura, Senhor. Cura a alma. Cura o físico. Cura o espiritual nessa noite, Senhor. Traz cura, Senhor. Onde o homem não pode curar, Senhor, a tua palavra ela vai onde a ciência não pode ir, onde a psicologia não pode ir, mas a tua palavra ela vai, ela cura, ela liberta. Deus, tem homens que entraram aqui nessa noite pensando em desistir, precisam tomar uma decisão. Deus, dá um basta nessa noite. Traz cura nessa noite. Traz libertação nessa noite. Senhor, nos ensina a viver os teus propósitos. Nós queremos estar dentro da tua vontade, Senhor. Nós queremos ser homens de valor, que conquiste territórios, mas debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua autoridade. Senhor, Sansão brincou com a unção, Sansão brincou com a autoridade, Sansão brincou com aquilo que ele não poderia brincar, Senhor. Quantas pessoas brincando com a unção, brincando com aquilo que Deus colocou nas mãos, com a autoridade, dando legalidade ao pecado, dando brechas.
Quantos casamentos estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos lares estão sendo destruídos? Porque o sacerdote, Senhor, deu brecha, deu legalidade. Restaura famílias aqui nessa noite, Senhor. Restaura casamentos. Restaura, Senhor, comunhão dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Tem pais que quando chegar em casa tem que chegar e pedir perdão à esposa, tem que pedir perdão aos filhos por ter sido o mau pai, o mau esposo, o mau filho. Senhor, cura, Senhor, nos cura nessa noite. Estamos no lugar de cura, Senhor. Queremos ser curados pela Tua presença. Senhor, cura. Traz cura nessa noite. Traz um bálsamo de cura nessa noite. Eu não sei se era aquilo que você queria ouvir nessa noite, mas foi aquilo que o Senhor preparou para a tua vida nessa noite. Receba a cura para a tua alma. Receba a cura do teu corpo físico. Receba saúde, saúde espiritual. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Deus, os teus filhos que chegaram a esse lugar, Senhor. Precisamos de uma palavra, e a palavra de cura, Senhor, a palavra de cura foi ministrada nesse lugar. Assim eu oro, Deus, e te agradeço pela tua palavra, Senhor, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Queria que você se colocasse de pé, por favor. Enquanto eles vão cantando esse louvor, faça você a sua oração a Deus. Enquanto o louvor vai sendo tocado e cantado pelo diácono Diogo, olhe para dentro de si, dentro de tudo que você ouviu através do pastor Jorge. Faça você agora uma autoanálise e comece a se fazer pergunta se você tem sido esse homem de Deus que o pastor Jorge acabou de ministrar aqui. Um dia, na minha antiga igreja, eu estava sentado no banco, quando o pastor, ele me chamou à frente e falou assim: Deus, ele quer transformar a tua vida, mas para isso acontecer, você precisa ter coragem. Eu não vou te convidar para ser crente essa noite. Eu não vou te convidar para servir ao Senhor essa noite. Não, não é isso que eu vou fazer. Mas se você tem coragem e quer dar o primeiro passo hoje, você vai vir aqui na frente e vai dizer assim: Diego, eu quero receber essa oração. Eu quero sair daqui sendo esse homem de Deus que foi ministrado pela palavra, pela boca do pastor Jorge essa noite. Talvez você está sem forças para orar. Talvez você está sem força para caminhar. Talvez você está aqui essa noite, nem força para estar aqui você teve. Mas o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Ele está dizendo: filho meu, eu estou aqui de braços abertos. Venham, venham, venham. O Senhor te chama essa noite. Ele diz: venham, eu estou de braços abertos e eu quero transformar a sua vida. Tem que ter coragem, tem que ser homem, tem que ter disposição, tem que querer ter uma vida com Deus. Ele está te dando mais uma oportunidade essa noite. Você não vai ser crente,
Não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu estou dizendo para que você dê o primeiro passo. Quando damos o primeiro passo, deixamos coisas para trás. E o Espírito, nós estamos no ambiente espiritual. Ele quer falar contigo essa noite. Se você quer, venha. Se você quer essa presença, venha. Se você quer ser esse homem de Deus, venha. Se você quer essa mudança, venha. Se você quer ter sua mente transformada, venha. Se você quer ser um pai diferente, venha. Se você quer ser um amigo diferente, venha. Se você quer ser um filho diferente, venha. É a presença desse Espírito que está dentro de você e está falando contigo nesse momento. Tem que ter coragem, eu vou repetir. Tem que ter disposição. Tem que querer. O Espírito te chama essa noite. Ele quer mudar a sua vida. De cada um aqui, Senhor Deus amado, que está nesta noite, Senhor. Tu conheces o interior de cada ser humano, ó Deus Todo-Poderoso. A tua palavra diz, Senhor Deus amado, que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, Deus. Eu não conheço os temores, meu Pai amado, eu não conheço as guerras de cada um desses homens que aqui estão, mas tu conheces o mais íntimo, do mais profundo de cada ser que aqui se encontra nessa noite, Pai. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, eu quero te pedir nessa noite, toque em cada coração aqui, meu Pai amado, em cada vida, em cada alma, Deus. Este homem, Senhor Deus amado, que talvez para tentar se manter forte ou para se mostrar forte, controla o seu choro, engole o seu choro quando era criança e hoje tem tido a mesma atitude para com o homem. Mas, meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, quebranta este coração, quebranta esta vida, toque no mais profundo, ó médico dos médicos, ó psicólogo dos psicólogos. Mostra para este homem, mostra para este ser que o Senhor o ama, que o Senhor o quer, que o sacrifício da cruz foi por esta vida. Meu Deus amado, em nome de Jesus, mostra para este homem o teu amor, o teu acalento. Mostra para ele que o Senhor é um Pai verdadeiro, que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é um Deus, um amigo verdadeiro, que para ti, Senhor, eles podem se abrir. Oh, meu Deus amado, em nome de Jesus, toma este ser, Pai, toma este homem, Pai, que talvez como um pai de família está passando por alguma dificuldade dentro do seu casamento, que talvez como um pai de família está passando por alguma dificuldade com o seu filho. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, toca no coração dele agora. Toca nessa vida agora, ó Pai Deus Todo-Poderoso, pois só Tu pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus, Tu pode ir aonde médico nenhum pode ir. Tu pode ir aonde psicólogo nenhum pode ir, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vai nesse homem agora, Pai, que talvez está tentando criar coragem, Pai, para dizer para o Senhor: Deus, eu estou aqui, toca no meu coração, muda a minha vida, muda o meu caráter. Deus, toca na vida desse homem, Senhor. Toca na vida desse homem que talvez na frente de todo mundo mostra que não chora, mas quando está sozinho as lágrimas caem, Deus. Toca na vida desse homem, Pai, que tem que mostrar que é forte, mas que por dentro tem se sentido frágil, tem se sentido fracassado. Mas, Pai, não existe fracassado para aqueles que estão em Ti, ó Deus. Pois a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Toma, Pai, esse homem das Suas mãos, Senhor. Toca no coração dele, Deus. Se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que talvez estava pensando em desistir, meu Pai, renova as forças desse homem. E se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que ele não te vê como o único Senhor da vida deles, eu te peço, Espírito Santo, vai na vida desse homem, Senhor.
Toca no mais profundo dele, Pai. Mostre, Senhor Deus amado, para este homem que o tempo não acabou, pois que enquanto estiver vida, ainda há esperança, Senhor. Deixa queimar. Pai, queima a tua presença sobre este coração, deixa Deus. queimar. Homem, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para mudar a tua história, para mudar a Deixa tua vida. queimar, deixa Mostrar para você queimar. que Ele é contigo. Deixa queimar, deixa Espírito Santo de queimar. Deixa Faça com que ele sinta o teu queimar, amor, deixa Deus. queimar. O teu amor, Senhor Deus amado, a tua graça, Pai. O fogo do teu Espírito. Larará. E quando toca no nosso ser, Pai, nada mais importa, Deus. Encha cada um de nós com a tua presença, até que nada mais importa, Deus. Não é a sociedade quem nos define, não são os nossos pensamentos quem nos define, mas é a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, eu oro por cada vida que aqui está nessa noite, pois eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fez em cada um aqui nessa noite, Pai, e que com o tempo, se não ser hoje, vai ser amanhã, mas nós colheremos o fruto da palavra que foi ministrada nessa noite, ó Deus, pois a tua palavra jamais volta vazia, Senhor, e nós temos fé que ela germinará, Senhor, e dará os seus frutos. Assim eu oro por cada homem que aqui está nessa noite, por cada vida, Senhor, e por nós, Senhor, que já te conhecemos. Nos fortalece, Pai, para que não venhamos cair. Nos fortalece, Pai, para que possamos estar firmes até o grande dia, Senhor. Assim eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Deus, e graças a Deus. Amém, gente. Vamos estar fazendo sua última oração, pastor. Meu pastor, pastor João. Cá, pastor. Vai estar orando pela mãe do Anderson. Está passando por um momento difícil, né, Anderson? Quer vir aqui na frente representar sua mãe, Anderson? Tá bem melhor? Amém. Então vai estar, o pastor João vai estar orando. Claro. Amém. Vamos estar orando pela mãe do nosso querido irmão Anderson, agradecendo a Deus pela sua palavra, por tudo aquilo que ele falou ao nosso coração, né? O entendimento que eu tenho a respeito de tudo que eu vi aqui ao ouvir a ministração da palavra do Senhor, é que muitas das vezes nós culpamos muitas coisas pelo fracasso em determinadas áreas de nossas vidas, né? Assim, talvez muitos homens entraram aqui hoje culpando a esposa pelo fracasso do casamento, do relacionamento, culpando os filhos pelo fracasso da família, culpando o patrão, a empresa, o governo pelo fracasso financeiro, pelas coisas que não acontecem. Mas nós aprendemos aqui hoje que, independente de sermos cristãos ou não ainda, né? Talvez muitos aqui ainda não se renderam a Cristo ou não conhecem a Cristo, mas como o pastor falou, é uma responsabilidade do homem. Independente de você hoje estar crendo ou não, Deus colocou sobre nós responsabilidades. Responsabilidade de sermos sacerdotes da nossa casa, responsabilidade de sermos reis na nossa casa, de sermos profeta, de sermos pastor na nossa família. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Eu sempre conto aqui na igreja do testemunho que eu fiquei alguns anos sofrendo no meu relacionamento, né, com a minha esposa antes dela se converter, e eu culpava ela por aquele momento que eu vivia, por ela não se converter. Eu falava assim, poxa, eu estou na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu vivo uma vida correta e ela não se converte, ela não muda, ela não se torna uma mulher submissa, até o dia que Deus me pegou. Eu orando sozinho na minha casa e Deus me pegou, e Deus me confrontou, como disse o pastor aqui. Deus me colocou frente a frente comigo mesmo e me mostrou quem eu era de verdade, e Deus me fez ver que na verdade era eu que precisava assumir a minha responsabilidade. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a mudar minhas atitudes. Então minha esposa foi ganha para o Senhor Jesus, hoje é uma mulher de Deus, caminha do meu lado há mais de 20 anos servindo ao Senhor. Então talvez seja o seu caso, você entrou aqui hoje, você tem culpado tantas coisas, mas Deus está trazendo sobre nós o entendimento. Assuma a sua responsabilidade. E não é um peso de Deus, nem uma palavra dura de Deus, é uma palavra de amor do Senhor. Se nós quisermos viver uma mudança de verdade nas nossas vidas, precisamos assumir a nossa responsabilidade de homem de Deus. Como
como ele disse aqui, não estou falando nem de coisas bíblicas, estou falando de coisas humanas. Tratar melhor os nossos filhos, dar mais atenção à nossa esposa, dar mais atenção aos nossos filhos, nos importarmos com os nossos caráteres, com como nós temos sido, nos revelamos para a nossa família por meio das nossas atitudes. Tudo isso influencia. Então que você possa sair daqui hoje levando tudo isso no seu coração. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós temos dentro de nós um entendimento claro que não há nada, que a única coisa que há que possa verdadeiramente transformar as nossas vidas é a tua palavra, Senhor. É a revelação de quem Cristo é a revelação da natureza de Cristo, é a revelação do poder de Cristo, da essência de Cristo, da natureza de Cristo. E isso só vamos conhecer quando a tua palavra é revelada diante de nós, não por um conhecimento teológico, não que nós desprezamos isso, mas por um conhecimento da revelação do Espírito Santo. Então, Pai, fala com cada um aqui no seu íntimo, no seu interior, no seu particular, Senhor. Nós não estamos aqui para convencer o homem pelos nossos argumentos humanos, porque argumentos humanos eles passam quando nós saímos daquelas portas, Senhor. Mas quando o teu Espírito, ele é aquele que argumenta, ele é aquele que traz a palavra, ele é aquele que ministra no nosso interior. Então aquela palavra permanece, aquela unção traz vida, aquela unção traz mudança, aquela unção traz restauração. Que assim seja nessa noite, Pai. Que a palavra gerada pelo Teu Espírito, essa semente de vida, entre em cada coração aqui, Senhor. E que seja verdadeiramente um tempo novo, de coisas novas, de grandes conquistas, de grande expansão na área financeira, na área profissional, nos relacionamentos, nos casamentos, nos lares, no relacionamento entre pais e filhos. O Senhor é tão tremendo, Pai, que o Senhor colocou no nosso coração para esse mês de maio, um congresso no mês da família, e o tema é Corações Conectados. Pais se conectando de novo com os filhos, a família se conectando, Senhor. É tempo de nos conectarmos, Senhor. É tempo de restauração. Queremos incluir nesta oração a mãe do nosso irmão Anderson, Pai. Hoje o Senhor falou muito sobre cura. Cura da alma, cura física, cura do espírito. Quero incluir também todos aqueles que estão aqui, estão passando por um tipo de enfermidade nos seus lares, Senhor. Talvez pais enfermos, mães enfermas, esposas, parentes. Pai, em nome de Jesus, debaixo desse manto de cura, debaixo dessa palavra, desses céus abertos sobre cura, nós oramos hoje, Senhor, e declaramos a tua cura, Senhor. A tua cura, aonde tiver um enfermo agora, aonde tiver alguém na cadeira de roda, aonde tiver alguém com câncer, aonde tiver alguém com problema na cabeça, na coluna, não importa, com derrame, não importa, Senhor, na autoridade do teu nome, nós como igreja, como homens, sacerdote, governadores, levantamos a nossa voz e declaramos a tua cura. Cura agora onde estiver, Senhor. Toca naquela enfermidade agora e arranca para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome. Cura de depressão, síndrome do pânico, em nome de Jesus. Ser curado agora para a glória do teu nome, Jesus. Assim, Deus, nós oramos e entregamos as nossas vidas como homens de Deus nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, nesse lugar. Leva-nos para as nossas casas, da mesma maneira que chegamos, em segurança, Senhor, e nos dê uma semana cheia do Teu Espírito Santo. Continua falando conosco, no carro, na rua, no trabalho, quando chegarmos em casa, na janta, não importa. Fala no íntimo de cada um, Senhor. Assim oramos e te agradecemos. E se você crê nessa palavra, e se você recebe essa mensagem no seu espírito, vamos terminar dando um poderoso aplauso ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Aleluias, amém? Dê um abraço nesse irmão que está aí perto de você. Fala para ele, você é sacerdote, hein? Fala para ele, você é rei. Você é o profeta da sua casa. Deus te deu autoridade para mudar a realidade dentro do seu lar. Assuma o seu papel e você vai ver a mudança de Deus na sua vida, em nome de Jesus.